Que Jesus... Quero desejar nessa tarde, quase noite, fim de tarde, desejar uma boa tarde para todos, na santa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém. Que o Senhor vai tendo de contra a vida de cada um, que o Senhor venha abençoando cada um, que o Senhor ele venha fartar a vida de cada um, que o Senhor venha falar o coração de cada um nessa tarde, conforme a palavra do Senhor vai ser ministrada. Quero deixar uma palavra de meditação hoje para cada um que está aqui, no momento de lazer, momento de caminhada, que o Senhor venha estar entrando com libertação na vida de cada um através da palavra ser ministrada. Trazer uma palavra que ela se encontra em Mateus capítulo 6, versículo 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque há de odiar um e amar o outro, e se dedicar a um e desprezar ao outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Quero trazer para mim e para a sua vida de hoje a palavra do nosso Senhor Deus. Ela vem falar para mim que não tem como eu amar dois deuses. Mas o que você quer dizer com isso, pregador, nessa palavra, que não tem como amar dois deuses? A palavra vem falar que o Senhor, desde o começo dos tempos, que o Senhor ele vem chamando o homem, que o Senhor ele vem falando, Apocalipse 3, 22, Apocalipse 3, 20, eis que estou à porta e bato, aquele que ouvir a minha voz, entrarei e cearei com ele. O Senhor vem usando profetas para poder ministrar a palavra na terra. Muitos não estão dando ouvido às profecias do que aconteceu desde o começo do Novo Testamento. Aconteceram todas. E Jesus Cristo falou que vai voltar, é porque Ele vai voltar. Só que a palavra está sendo ministrada e o Senhor está à porta batendo, porque o Senhor ele não invasou. O Senhor ele não vai invadir a minha vida. Porque a palavra vem me dizer que é tudo pela graça, mas o Senhor... Ele nos deu livre-arbítrio para querer Ele ou querer o mundo. Só que a palavra de Deus vem falar para mim que o povo foi se apartando da presença de Deus. Assim a palavra vem me dizer em Mateus 6, 24, que não há como eu adorar dois deuses. Como assim, pregador? O que você quer me dizer? Não tem como eu estar amando a Deus, eu estar na presença, você falar que eu sou filho de Deus, querer bênção de Deus, mas ao mesmo tempo eu estar colocando carro, casa, a vida financeira como meu Deus. Ou eu escolho o que Deus ele quer para a minha vida, ou eu escolho o mundo. A palavra de Deus ela vem falar que aquele que é amigo do mundo se constitui inimigo de Deus. O que você quer me dizer com isso, pregador? Aquele que se alienia às coisas do mundo, as carros, casa, bem material, se alienia com o que é do mundo, bebida, farra, o que for, se constitui, não é eu que dou a palavra está sendo ministrada, fala que se constitui inimigo de Deus. E assim a palavra é ministrada, a palavra está sendo pregada, e hoje em dia muita gente está desprezando, estão pisando na palavra, mas o Senhor ele está à porta batendo. Apocalipse 3, 22, aquele que tem ouvido ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. Só que a palavra vai falar para mim que Apocalipse, aí vai falar para mim em Provérbios 28, capítulo 9, aquele que desvia o seu ouvido de ouvir a lei, a repreensão do Senhor, até a sua oração é abominável. Eu vou colocar em questão que há uma diferença entre ouvir e escutar. Quando eu escuto, eu estou só escutando o que está se passando, mas quando eu começo a ouvir, eu estou dando ouvido, eu estou tendo uma intimidade, um relacionamento com o que está se passando. E a palavra fala para mim, João 8,32, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Só que eu conheci a verdade, Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Eu conheci a verdade, que é a palavra do Senhor, de Gênesis, Apocalipse. Não é eu só escutar, eu só tá sendo se passado, eu estou escutando, mas se eu ouvir, eu dar ouvido, eu tenho um relacionamento, intimidade, guardar no meu coração. Eu guardar a palavra para mim, porque quando eu falo guardar a palavra no meu coração, o salmista ele vem me dizer em Salmo 119, versículo 11, guardei a tua palavra no meu coração para mim não pecar contra ti. Assim o salmista ele está falando que guardou a palavra de Deus para não pecar contra ele, não cometer iniquidade contra ele. E ao mesmo tempo a palavra ela vem me dizer
lá em Isaías 59, que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem seu ouvido agravado, mas as nossas iniquidades, nosso pecado consciente, as coisas do mundo vai nos afastando de Deus. Quando eu cometo pecado, não me arrependo, não mudo de vida, não me policio, porque o salmista ele fala, guardar a tua palavra para não pecar contra ti. Nós precisamos ter tremor e temor para a palavra, porque o povo está abandonando. Só que independentemente, a palavra está sendo ministrada, o povo está pisando, só que a palavra de Deus fala que não vai passar nenhum tio nessa terra. Porque Apocalipse 20, capítulo 20, versículo 11, fala para mim que naquele grande dia, no dia do juízo final, vai ter muitos, todos que estão nessa terra, vai ser julgado, cada um conforme a sua obra. E fala que Deus ele vai estar ali no seu grande, sublime trono branco, grande, sublime toda autoridade, o Senhor Deus, a única autoridade que está constituindo entre o céu e a terra, fundador da terra e do céu. Aí fala que o Senhor ele vai estar no seu grande trono branco, branco santidade, porque o Senhor é santo. A palavra fala para mim que quando eu chegar na presença de Deus, eu tenho que ver bem, porque as coisas de Deus é santa, e eu sou pecaminoso. Só que o Senhor ele fala para mim, vem até mim, aqueles que estão cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Mateus 11, 28. Só que o Senhor ele fala que aquele que quiser vir após mim, pega a sua cruz e nega a si mesmo. O que você quer me dizer com isso, pregador? Eu pegar a minha cruz, depois que eu negar a mim mesmo. Deus ele fala primeiro, negue-se a si mesmo. Nega o quê? Nega a vontade da carne, nega a luxúria, nega as coisas do mundo, porque o que o Senhor tem para quem serve a Ele é maior. É bem maior, não é coisa da terra, não é carro, não é casa, não é bem material. Eu estou falando de coisas do reino, porque aqui tudo que tem, a ferrugem vai comer, a traça vai comer. Só que quando eu vou falar que eu me constitui amigo de Deus, quando eu me constitui filho de Deus, o Senhor vai me dar por herança a vida eterna, o céu, a salvação. Só que para isso eu tenho que abandonar as coisas do mundo, eu tenho que abandonar a vontade da carne, porque se eu não abandonar eu não tenho como andar com Deus. Eu falo de mim, eu vou trazer um testemunho da minha vida. Eu quando andava no mundo eu bebia, eu cheirava, eu fumava, só que para mim andar com Deus eu só ando com Ele se eu fizer o que Ele quer, o que a palavra fala, porque a palavra é correção. E se eu não mudo de vida, não tem como eu falar que eu tenho Deus. Deus não é comigo, porque a palavra fala que aquele que se constitui amigo do mundo se constitui inimigo de Deus. Aí a palavra vai falar para mim, Mateus 10, 33, portanto aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante de meu Deus que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, a palavra fala que naquele juízo final, no de grande dia, ele vai negar aquele que negou a ele. Porque hoje a palavra de Deus vem falar que Cristo ele veio como cordeiro. Só que depois da vinda do Senhor Jesus Cristo vai falar que a palavra vai ser, o Senhor Jesus vai vir como leão, para julgar aqueles que agiu contra de má fé a palavra do Senhor. Só que o Senhor ainda está dando graça, nós estamos no tempo da graça, onde que o Senhor ele está podendo nos perdoar dos nossos pecados, dos nossos maus caminhos. A palavra vai falar para mim, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, se converter dos seus maus caminhos, aí eu virei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Assim fala o Senhor. Só que a palavra fala aqueles que se arrependeram dos seus maus caminhos. Quem quer me arrepender dos meus maus caminhos? Eu pequei contra Deus, eu não andar mais conforme o que eu estava andando anterior. Porque para mim andar com Deus eu tenho que abandonar o que é dessa terra, eu tenho que abandonar as vontades da carne, as vontades do pecado, porque a nossa carne já é pecaminosa. Eu não vou mentir, o pecado ele é bom, o pecado é gostoso, só que a palavra de Deus vai falar para mim, lá em Romanos 6, 23, que o salário do pecado é a morte. Quando fala de morte, não é de eu morrer pro caixão não, irmão. A palavra de Deus quando fala que o salário do pecado é a morte ao inferno, irmão. Só que a palavra de Deus vai falar que Deus ele veio para dar vida e vida e abundância através da graça. Mas a palavra de Deus fala para mim que o Senhor Deus deu o seu Filho unigênito para todo aquele que não pereça, que aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida e vida em abundância. João 3,16.
Só que aquele que crê, aquele que anda conforme o que o Senhor quer, aquele que crê nessas escrituras sagradas, porque a Bíblia não é só mais um livro, mas é um livro vivo, porque eu só vou entender a Bíblia quando eu estiver vivo espiritualmente. Eu só vou entender o que Deus ele quer falar comigo depois que eu abrir a porta do meu coração e der ouvidos ao que está se passando, a palavra do Senhor Deus. Só que nós estamos tendo a oportunidade, a palavra do Senhor vem falar para mim, lá em João capítulo 4, versículo 10. Se você o conhecesse e soubesse o que ele oferece para a sua vida, você não deixaria passar nenhum minuto para fazer esta união com o Senhor Jesus para a sua vida. A palavra do Senhor vem me dizer que se eu soubesse o que o Senhor tem para mim, ou como assim o que eu soubesse o que o Senhor tem para mim, a palavra de Deus vai falar que o que Deus ele tem é maior. É o reino de Deus, é o céu, a salvação. Deus ele veio para trazer vida. E a palavra ela fala que aquele que conseguir a sua salvação vai andar em rua de ouro. Só que a palavra fala que eu tenho que abandonar primeiro as coisas da carne. Para eu poder subir eu tenho que descer, eu tenho que ser o último. Eu tenho que abandonar minha ganância, eu tenho que abandonar minha vaidade. A palavra fala para mim lá em Eclesiastes capítulo 1 que tudo pregador diz que tudo é vaidade, mas tudo hoje em dia tudo é vaidade. Hoje em dia o povo está se preocupando com os seus próprios interesses. Só que o Senhor ele fala que ele quer o último, porque Deus ele usa as coisas loucas desse mundo para confundir o sábio. Enquanto o homem busca o seu próprio interesse, o interesse de Deus é que nós sejamos salvos. Que através da graça, através da vida, da palavra, que nós vamos ser libertos. João 8,36, pois se os filhos vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aí olha o que a palavra de Deus ela vem me falar, lá em Ezequiel, capítulo 8, versículo 17 e 18. Então me disse, visto, filho do homem, as coisas mais levianas para a casa de Judá, do que essas abominações que fazem aqui, havendo enchido a terra de violência, tomaram a irritar-me e ele chegar Ramon e seu nariz. Capítulo 18. Pelo que também eu procederei com furor, os meus olhos não poupará, nem terei piedade, ainda que me gritem aos seus ouvidos com grande voz, eu não os ouvirei. A palavra do Senhor fala para mim que aqueles que andam praticando masmorra, aquele que está colocando deuses acima do Deus, que é o Deus que ele não dá a glória dele para ninguém. O que você quer falar com isso, pregador? Eu estou falando que o povo está colocando bem material, está colocando coisa terrena acima de Deus. Não pode receber um material que esquece de Deus, esquece o que o Senhor tem para mim e para você. Só que ele Senhor ele está falando aqui que aquele que anda desviando eu não poupará, eu não terei piedade. Porque aqui eu faço, amanhã eu vou pagar por tudo que eu ando fazendo, pelas minhas iniquidades, pelos meus pecados. O Senhor Deus ele tem a todo momento falado conosco. E está acontecendo, o Apocalipse está se cumprindo, está se passando, as profecias estão acontecendo, nós estamos no ponto final onde é que Cristo ele vai vir levar a igreja dele. Só que quando Cristo ele fala aquele que vai vir levar a igreja dele, a palavra fala que eu sou o templo, que eu sou a casa, que eu sou a igreja do Espírito Santo, porque o Senhor não habita em templo construído pela mão do homem, mas eu sou a casa de Deus. Só que eu só vou subir porque a palavra fala para mim que o Senhor Deus é o dono do céu e da terra, de tudo que ele criou. A palavra de Deus vai falar que Deus, o Espírito Santo é de Deus. A palavra de Deus vai falar que o Espírito Santo de Deus, depois que eu aceitar o Senhor como meu Senhor, meu Salvador, que eu obedecer o que o Senhor quer para mim, Joel 2, capítulo 28, acontecerá depois disso, que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, e vossos filhos profetizarão, e vossos idosos terão sonhos. Só que a palavra de Deus fala para mim que o Espírito Santo é de Deus. A palavra é de Deus.
E Jesus Cristo ele vai voltar, porque o Espírito Santo, a trombeta vai soar, a trombeta é de Deus. Só vai subir quem tiver cheio de Deus, cheio do Espírito Santo de Deus, cheio da presença. Quem não tiver não vai subir, irmão. É a palavra de Deus não faz curva. E muitas vezes quando eu estava no mundo eu falava que a minha palavra não faz curva. Só que o que não faz curva é a palavra de Deus, porque Deus ele não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. As profecias estão acontecendo, o povo não está dando valor, só que a palavra está sendo ministrada, porque no dia do juízo final não vai ter gente que vai falar: ah, mas não me avisaram, não me falaram que Jesus Cristo estava voltando, não me falaram que estava acontecendo tudo. Só que olha o que o Senhor vem falar para mim lá em Salmos capítulo 1. Salmos capítulo 1, versículo 1 em diante. O Senhor Deus ele vai falar: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém com os pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes seu prazer está na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Ei, irmão, o que eu quero dizer? Meditar na lei do Senhor de dia e de noite não é estar direto na palavra do Senhor, mas se eu estar com o Senhor no meio da dificuldade, no meio quando tiver tudo correndo bem na minha vida, eu estar lá firme, meditando na palavra do Senhor e vendo o que o Senhor ele quer para a minha vida. Porque para mim falar que eu sou filho de Deus, eu tenho que fazer o que Deus ele quer para a minha vida. Não tem como uma coisa ser minha se eu não posso governar ela. Assim o Senhor ele não é dono de ninguém, o Senhor não é Deus de ninguém, se ele não puder governar essa pessoa. Só que a palavra vai falar para mim: não são assim os ímpios, mas são como as moinhas que o vento espalha. Pelo que os ímpios não substituirão os justos, aos pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Aqui o Senhor está falando aquele que se desvia dos maus caminhos, aquele que se aparta do animal, que se aparta do que não é de Deus. Aqui a palavra de Deus fala que esse caminho do justo é bem-aventurado. Só que o Senhor está falando que o caminho do ímpio ele não conhece, perecerá. Naquele grande dia o Senhor vai falar para muita gente: aparta-te de mim, maldito, pois eu não vos conheço. Porque eu não tenho que ser conhecido na terra por ninguém, nós não temos que ser conhecido pelo homem, ser bem visto pelo homem, nós temos que ser visto pelo Deus, conhecido não só na terra, mas conhecido na terra, no céu. Porque o mundo espiritual ele é real, não adianta eu querer fugir da realidade, do que está acontecendo, se as profecias estão se cumprindo, e vai se cumprir, irmão, vai se cumprir. Só que a palavra vai falar para mim em Romanos 8, que nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus, que não anda conforme a carne, mas conforme o Espírito. A palavra de Deus vai me dizer que aquele que busca as coisas da carne ele se satisfará e ele colherá. Mas aquele que busca as coisas do Espírito, as coisas espirituais, as coisas de Deus, me fala que do Espírito ele se fartará, do Espírito ele vai receber. Só que a palavra de Deus vai falar pra gente que Jesus Cristo ele é vida, ele traz vida. E aquele que tomar da água que é Jesus Cristo nunca mais terá sede, nunca mais vai querer as coisas do mundo. Porque o Senhor Jesus Cristo, os milagres que Jesus Cristo ele vem fazer, que ele fez, não vai caber em livro, não vai caber na Bíblia, pois até hoje o Senhor Jesus está fazendo milagre, até hoje ele está libertando, curando a vida de muita gente. Nós viemos abrir os olhos enquanto há tempo, enquanto a porta que é estreita está aberta, porque a porta da graça vai ser fechada, amém?